Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula aqui no YouTube, né? E eu propus aqui a gente fazer uma revisão do que a gente tinha estudado até agora, para quando vocês voltarem, né, estarem mais preparados e lembrarem aquilo tudo que foi feito na primeira etapa. Porque a hora que a gente voltar, a gente vai estar em semana de prova já, né? Vamos lá no nosso material. Vocês lembram que a gente conversou e eu expliquei para vocês que hoje simplesmente ser contador, simplesmente fazer impostos para o empreendedor, para o dono da empresa pagar, não é o suficiente. Isso aí, qualquer programa que você contrate hoje de contabilidade faz, né? O que o empresário quer é que você faça para ele uma consultoria, é que você explique para ele modos aonde ele pode ganhar, aonde ele pode deixar de gastar, né? Oportunidades que às vezes passam despercebidos para eles, mas não podem passar para vocês. Então ele quer mais uma consultoria e uma proximidade do que simplesmente ficar enviando e recebendo papel. Foi a primeira coisa que a gente abordou na nossa matéria, né? Seguindo a nossa matéria aí, o que é essa contabilidade fiscal e tributária aí, né? A contabilidade fiscal e tributária, ela cuida dos impostos, né? Dos regimes tributários, né? E eu falei com vocês que posteriormente, né, numa segunda etapa, né, no segundo semestre, nós vamos falar do planejamento tributário. Mas para falar do planejamento tributário é necessário falar da contabilidade fiscal e tributária, né? O que ela pode propiciar para as empresas? Redução com gastos, né? Impostos que às vezes não são necessários pagar. Lógico que tudo isso tem que ser de acordo com a lei, né? Tudo tem que ter um fundamento, né? Não é simplesmente pagar, deixar de pagar, né? Tem que ter um fundamento para tudo. Então essa contabilidade tributária vem para ajudar o empresário. Lembrando que não basta eu fazer a contabilidade bem feita, né, emitir as guias de impostos certinhas se o meu empresário não tiver dinheiro para pagar. Então vocês têm que auxiliar ele a ter caixa para pagar, né, a hora que ele precisar pagar os impostos mais altos, ele esteja preparado para isso. Então fluxo de caixa andando junto com os impostos. Dá para fazer uma linha aí, dá para prever isso, né? É só prever quanto o empresário vai faturar, o que ele está, né, planejando para o ano dele e, ao mesmo tempo, calcular os impostos, né, com base nesse faturamento que ele está projetando e os dias que ele tem que pagar isso para ele se programar para ter dinheiro nesses dias, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Depois a gente falou lá de evasão e elisão fiscal, né? O que é elisão fiscal? Efeitos decorrentes da adoção de condutas lícitas em conformidade com a legislação, sempre, que permitam a organização de negócios e a estruturação de sociedades em forma mais econômica. E o que seria a evasão tributária? Efeito decorrente de condutas ilícitas, cujo resultado é a redução da carga tributária de uma forma errada, né? Uma vez ocorrido o fato gerador, qualquer ato praticado pelo sujeito passivo, que é quem paga o imposto, né, com o intuito de evadir-se do cumprimento da obrigação tributária, será considerada evasão fiscal. Então, todas as vezes, né, que o sujeito passivo cometeu um ato, né, que possibilita ele de evadir-se do cumprimento de uma obrigação tributária, ele está cometendo uma evasão fiscal, ok? Aí tem mais explicações aí para evasão e elisão, né? O que seria essa elisão, então, trocando por menores aí? É um conjunto de atos adotados pelo contribuinte, autorizados sempre, né? São atos incentivos fiscais, por exemplo, atos lícitos, ou não proibidos pela lei, né? Visando menor carga fiscal, mesmo quando este comportamento reduz a arrecadação. Quando você faz uma elisão fiscal, que, por exemplo, pode ser um planejamento, né, tributário, e você consegue reduzir a carga tributária, você está fazendo de forma lícita, ou seja, você está escolhendo o melhor regime para a sua empresa sem prejudicar o governo, né, o arrecadador. E ao contrário disso, o que é a evasão fiscal? A própria falta de emissão da nota fiscal com metade do valor, com 20% do valor total, né? Isso aí é uma prática, né, ilícita, é uma evasão fiscal. Nota fiscal calçada,
lançamentos contábeis de despesas inexistentes, né? Eu vou lá e faço um lançamento, por exemplo, de uma nota de combustível que na verdade eu não comprei, né? Com a finalidade de quê? De reduzir no caso do lucro real, reduzir a base de cálculo do imposto de renda da contribuição social e, né, pagar menos imposto teoricamente, né? Isso é proibido. Lembrando que se acontecer um ato desse, vai atrapalhar o fechamento da contabilidade, porque ativo não vai fechar com passivo, né? Ou seja, você vai ter uma nota, entre aspas, fria, né? E não vai ter saída de dinheiro do caixa ou do banco, né? Para trocar em miúdos. E uma outra coisa também que não pode ser feita é simular operações, né? Dizer para o fisco que aconteceu uma coisa e aconteceu outra, ou inventar que algo está acontecendo quando nada está acontecendo. Isso também é simulação, é evasão fiscal, tá? Explicando aí a simulação, né? E a dissimulação. O que seria essa simulação? Como que eu simulo e faço uma evasão fiscal? O contribuinte pretende que a autoridade administrativa acredite que alguma coisa aconteceu quando nada aconteceu, né? Um exemplo disso, compra de recibo para dedução de despesa médica, né? Imposto de renda tinha muito isso, muitas pessoas fizeram isso. Isso é uma simulação. Você quer que o fisco acredite que aquilo aconteceu, sendo que nada aconteceu. Você comprou o recibo ou ganhou o recibo do médico, né? Hoje as coisas são mais difíceis com os cruzamentos de dados da Receita Federal, mas isso era muito praticado no imposto de renda, tá? Dissimulação, né? O contribuinte quer que a administração fiscal, né, acredite que alguma coisa aconteceu quando outra diferente que ocorreu. O exemplo fazer, né, falar que está fazendo uma doação e, na verdade, por baixo disso tem um ato de compra e venda, né, com a intenção de diminuir imposto, né? Você está dissimulando, né? Você está dizendo que aconteceu uma coisa que, na verdade, aconteceu outra, e o que você quer que o fisco acredite é aquilo que paga menos imposto, né? Então, é um ato de dissimulação, é uma evasão fiscal também, tá? Depois nós falamos das leis sobre a vigência, né? Vigência é aquele atributo que a lei lhe confere pela disponibilidade para sua aplicação. Então, né, o Código Tributário Nacional tem as suas leis lá e elas têm que ser seguidas, né? Nada pode ir contra isso, né? Lembrando a hierarquia, Constituição Federal, né? Depois o Código Tributário Nacional. Depois a gente falou da organização política administrativa do Brasil, onde a gente falou da união dos estados e do município, né? Isso dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, só para a gente falar a mesma língua, né? O poder executivo na União é o presidente da República, nos estados o governador e as secretarias, e no município o prefeito também com as secretarias. O legislativo, que é aquele que cria as leis, né? Na União seria o Senado e a Câmara dos Deputados, nos estados, a Assembleia Legislativa e nos municípios, Câmara de Vereadores. E no Judiciário? No Judiciário nós temos na União o STF, o STJ, né, com as suas hierarquias. Nos estados, o Tribunal de Justiça, que são os juízes, né, as varas, as comarcas, e os municípios que utilizam a estrutura do judiciário dos estados. Nem todos os municípios têm essa estrutura judiciária e depende talvez de uma regional, né? Mas essa distribuição aí é importante para a gente entender. Por quê? A hora que a gente fala medida provisória, quem lança medida provisória? O Executivo, né? Normalmente a União, né? E ela tem força de lei? No primeiro momento tem, mas depois ela tem que ser votada pelo Legislativo. E se ela não for aprovada, ela é derrubada, né? Então, o presidente da República pode governar por medida provisória até um certo tempo, até essa medida provisória ser votada, né, que pode ser derrubada na Câmara dos Deputados, né? As leis, na verdade, elas são criadas e seus adendos são criados na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Então, várias coisas do Código Tributário, vários pontos, né, estão sendo discutidos agora para ter uma reforma tributária que ainda não aconteceu, porque é complexo a arrecadação de impostos no Brasil, né? É um volume muito alto, muitos tipos de impostos, cada um tem a sua opinião, né, dos deputados, né, e cada deputado defende uma ala, e
vai sair essa reforma tributária, só a gente não sabe ainda como que vai ser, se vai ter um imposto único, se continua com os impostos, se quem ganha mais vai pagar mais, se quem ganha menos vai pagar menos, se a gente vai conseguir colocar um imposto sobre grandes fortunas, se não vai, né? Então essa discussão ainda está lá no Congresso Nacional ainda. A competência tributária, né? De quem é a competência tributária, né? Nós já falamos sobre impostos. Quem paga imposto na maioria das vezes é o consumidor. A hora que você pega a sua nota fiscal, que lá tem todos os impostos, né? Você está pagando. E o empresário é aquele que repassa isso para o governo estadual e o governo federal e municipal, né? O que o empresário realmente paga do bolso dele? O imposto de renda da empresa, o imposto de renda dos sócios, né? A contribuição social sobre o lucro, né, uma parte do INSS dos funcionários. Agora, os outros impostos, né, que são de bens e consumo, né, esses aí são repassados para o consumidor no preço que você paga pelo produto, né? Então, a competência tributária aqui, no caso, ela vem para falar quem coloca qual imposto, né? Falando da União, dos estados e do município, né? O que compete aí, né, a União? Empréstimos compulsórios, contribuições sociais, profissionais, intervenção do domínio econômico. As contribuições sociais, PIS, COFINS, né, as profissionais, que a gente já discutiu, que é o CRA, a OAB, o CRC, né, são todos esses aí, o governo, a União que cobra também, né, e depois a gente tem o dos estados também e dos municípios, né. Avançando aí, para a gente entender o que é o sujeito ativo, o que é o sujeito passivo, né? O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, né? Titular da competência para exigir seu cumprimento. Quem é o sujeito ativo? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Depois, né, quem é a pessoa, o sujeito passivo, né? O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa que obriga ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E o que é essa obrigação principal? Pagar o imposto. Então, obrigação principal, pagar o imposto. As outras obrigações, né, são obrigações acessórias, né, que é entregar relatórios, entregar DRE, o I-Social e outros mais, que também geram multa, se não for entregue, né? O sujeito passivo da obrigação principal pode ser o contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua, né, um respectivo fato gerador, né? Na maioria das vezes, o sujeito passivo somos nós que pagamos os impostos, né, que na maioria das vezes também vêm embutidos, né, nas mercadorias que a gente compra, fora o imposto de renda, né, que a gente paga uma vez ao ano aí, né? E inclusive esse ano aí era para ser 30 de abril, devido aos fatos que estão ocorrendo. Não sei se vai continuar sendo aí dia 30 a data do pagamento ou o pagamento da primeira parcela, tá? Depois a gente tem a obrigação tributária e o fato gerador, né? O que é a obrigação tributária? Ela nasce à vista de fato previamente descrito na lei, a fim de gerar aquela obrigação. Se está escrito na lei que eu tenho que pagar 15% de IPI sobre um determinado produto, né, isso se torna uma obrigação tributária em cima daquele produto, né? E esse fato gerador aí, ele pode ser caracterizado em 3 formas. Quais são essas formas? O fato gerador instantâneo, quando sua realização se dá no momento do tempo, por um ato ou negócio jurídico singular, que a cada vez se ocorre, implica a realização de um fato gerador e, consequentemente, o nascimento de uma obrigação de pagar o tributo, que é o exemplo do ICMS, do Imposto sobre Importação. O ICMS, a hora que eu compro a mercadoria, que vem a nota para mim, instantaneamente eu tenho ICMS ali para pagar, a não ser que a mercadoria seja isenta, tenha alguma suspensão ou algum tipo de deferimento, né? Fora isso, é instantâneo. Então, sempre lembrando, é instantâneo porque a hora que eu compro já está ali para me pagar. Então, vamos lembrar do ICMS, que acontece dessa forma. Depois eu tenho o periódico, né? Quando sua realização se põe ao longo de um espaço de tempo. Não ocorre hoje ou amanhã, mas sim ao longo de um período de tempo, ao termo do qual, né,
N fatos isolados, somados, formam o fato gerador. O exemplo é o imposto de renda, né? O imposto de renda é ao longo do tempo, né? O imposto de renda existe ele na fonte, dependendo da tabelinha. Se você se enquadrar na tabelinha, você vai ter desconto dele na fonte. Mas o fechamento disso sempre é entre os meses de março e abril do ano seguinte, referente ao exercício anterior. Então, esse ano nós estamos fazendo, ano de 2020, nós estamos fazendo o exercício de 2019. Então, um fato, fato gerador periódico é o imposto de renda. Existe um período. Você pega todo um exercício, faz o imposto, deduz aquilo que tem que deduzir, soma-se o que já foi pago na fonte, né, para ver se tem mais algo a pagar. Continuando aí, nós temos